Bom dia. Bom dia, queridos irmãos. Vamos acalmando o nosso coração. Tá ligado. Vamos acalmando o nosso Fala coração. Reunidos que estamos aqui nessa manhã de domingo. É uma alegria muito grande esse encontro. Já somos uma família, né, irmãos? Uma família que se destina a aprender, a absorver os ensinamentos do Cristo, do Evangelho. Tem algum irmão pela primeira vez aqui hoje? Acho que não, né? Todo mundo que a gente olha assim, a gente já conhece, né? É uma alegria muito grande. Hoje a gente está recebendo nosso irmão do Centro Espírita, Grupo Espírita, União, Compreensão, Caridade. Que fica no Quissamã. O Manuel Pimentel, número 120. É uma coisinha sem saída. Não tem jeito. Tá ótimo. Vai cair lá em cima. Então, um tema tão importante, não é? Bem-aventurados os aflitos. O que nosso mestre ensina pra gente? O caminho do amor, da caridade, da benevolência, do perdão. E ele diz sim que no mundo teremos aflições, né, irmãos? Mas hoje a gente vai ver aqui, né, como é que nós vamos lidar com essas aflições, segundo o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Então, a alegria é muito grande estarmos aqui reunidos. A gente sempre propõe um exercício que eu acho muito importante para a gente conseguir absorver ao máximo os ensinamentos do nosso Mestre. São 2 exercícios. Um, que a gente tente ao máximo deixar as nossas dificuldades do dia a dia, os nossos problemas, um pouquinho do lado de fora enquanto a gente está aqui. E o outro é que a gente esteja aqui fazendo um exercício para nós mesmos. Que a gente desmistifique esse pensamento de que essa mensagem é para o outro. Que o nosso irmão deveria estar aqui, que o nosso pai deveria estar aqui, que a nossa mãe deveria estar aqui. Então esse é um momento nosso, íntimo, de cada um de nós. Então se a gente fizesse esses 2 exercícios, a gente vai conseguir absorver ao máximo os ensinamentos que nós teremos hoje aqui. Tá bom? Valci, pode fazer a nossa prece inicial, querido? Amigos e irmãos, convido a todos agora a elevar o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a cúpula espiritual que rege esta casa, aos nossos protetores, aqueles que estão conosco 24 horas por dia, nos incluindo para que nós possamos sermos cada dia um pouco melhor. Pedir ao Mestre Jesus e a sua falange bendita que possa inspirar o meu amigo Maurício, e eu posso falar meu amigo porque é de longas datas, para que ele nos traga o ensinamento de hoje, para que a gente entenda que estamos num plano de provas e expiações, e a aflição faz parte disso. E assim, na certeza de que seremos muito bem atendidos pela espiritualidade amiga, pedimos ao alto a permissão para dar por início a reunião do dia de hoje. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Valci. Maurício, a gente quer primeiro agradecer muito a você, o seu carinho, a sua disponibilidade, porque a gente sabe que como tarefeiros da Casa Espírita a gente tem tantas demandas, né? E ainda saímos da nossa casa para atender outros irmãos. Sempre à disposição. É uma alegria e uma gratidão muito grande para nós. Muito obrigado. Vou abrir mão do Tá microfone, acho que todos me escutam, né?
Bom dia a todos. Bom dia. Como ela disse, meu nome é Maurício do Almo, eu faço parte do GEUC, que é uma casa espírita pequenininha, singela como essa, que fica ali no Quissamã, a antiga fábrica de veludos. Ruazinha sem saída, convido a todos, reuniões às terças, às 20 horas. O tema que a gente trouxe é Bem-aventurados os aflitos. É um tema bem presente, né? Na nossa atualidade. A gente observa que quantas denominações religiosas existem, né? Se a gente sair daqui de Correios e em direção ao centro, quantas casas religiosas a gente observa. E, no entanto, a gente observa também que, ao invés da melhora moral do ser humano, está acontecendo o contrário, né, gente? E pelo fato de existir esse conflito moral, porque muitos não acreditam que são espíritos em evolução, que estamos em um momento na carne, e aí trocam os pés pelas mãos e acabam causando as suas aflições, os seus sofrimentos, causando primeiro a síndrome do pânico, não é isso? Síndrome do pânico, depressões. Então é importante a gente observar que o espírita, é difícil ser espírita. É difícil, muito difícil. Porque a partir do momento que eu começo a entender que a casa espírita, ela não vai resolver os meus problemas. Que todo palestrante, todo expositor que aqui vem, ele não nos dá facilidade. Pelo contrário, quando eu não era espírita, eu não tinha problemas. Porque na grande maioria das vezes eu me achava, mesmo estando errado, eu me achava certo. E eu levava isso a ferro e fogo. E com isso eu fiquei triste algumas vezes, abatido. E quando eu descobri o Espiritismo, eu vi quanta besteira eu fiz. Mas eu ainda estou em tempo de reverter, como todos nós, reverter essas situações que a gente causou. Como somos espíritos em evolução, a gente vem trazendo a nossa bagagem, na grande maioria das vezes, negativa. Porque a gente tem um passado comprometido, né? Raros são os espíritos encarnados, reencarnados, que têm um passado positivo. Porque, como o meu amigo Valcir falou, estamos em um plano de provas e expiações. As aflições vão ser muito maiores do que as nossas alegrias. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a base para que a gente possa viver a vida material melhor, menos sofrida. O Espiritismo, ele não tira o peso da cruz que a gente carrega, mas ele é aquela rodinha que a gente coloca lá no final da cruz, e aí a gente ajeita aqui, né? E quando você puxa a sua cruz, já não atrita, já não agarra, né? Já não fica com aquele solavanco duro, então você consegue carregar melhor, mas você não deixa de carregar o peso, de sentir o peso da responsabilidade da reencarnação. Então vamos lá para o assunto. A gente costuma fazer o capítulo anterior com o capítulo posterior. Por quê? Porque o Evangelho ele é assim, o capítulo anterior faz base para o capítulo posterior. Então no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, são as oportunidades reencarnatórias. O objetivo é que é cobrar os 20%, mas cobrar de quem? Entra para uma religião
e quer que a religião resolva os problemas que você vem causando durante muitas reencarnações. Não digo isso de nós espíritas, porque a gente já despertou, né? A gente já tem aquela sementinha de que a gente está passando porque a gente plantou lá atrás. Tá? Capítulo 6. O Cristo Consolador. O objetivo do capítulo 6 é cumprir as leis maiores, tendo como base fundamental e o Espiritismo como um farol a iluminar os caminhos, pois é o Espiritismo o Consolador prometido. Espiritismo é o Consolador prometido. A gente tem uma biblioteca, eu vi aqui atrás, imensa. Informações verdadeiras e seguras. A gente, quando vem fazer um estudo, a gente não pode passar informação equivocada, falar mentira. Porque se vocês colocarem em prática aquilo que eu estou aconselhando, eu espiritualmente vou responder por isso. Porque eu desequilibrei uma vida, eu desequilibrei uma comunidade, eu desequilibrei uma cidade. E o que a gente está desequilibrando hoje? A nossa família. A família é o primeiro núcleo social. E é o lugar que a gente se comporta pior dentro das quatro paredes. A gente no trabalho, a gente é o bonzinho, né? Na rua eu sou o gente boa. E dentro de casa eu sou duro, sou rígido, não relevo, não volto atrás, não perdoo. O que você está fazendo sentado na casa espírita? Tem que colocar em prática, gente. Através dos ensinamentos evangélicos. O Cristo Consolador. Haverá aflições, mas existe o Evangelho que nos ensina a lidar com essas aflições. Visto isso, a gente vai falar rapidamente, um minutinho, de aflitos, justiça e resignação. Então vamos lá. Aflitos. Aflitos são os que sofrem, os agoniados, os atormentados, os preocupados. O último eu destaco, porque a gente tem essa mania, como eu disse, de pegar um problema que não é nosso e abraçar. Né? Eu tenho um amigo que está passando por um problema, aí eu pego o problema dele e faço assim, vem para mim. Né? Vem para mim que eu sou facinho. Não tinha uma coisa assim antigamente? Uma frase assim. Vem em mim que eu tô facinho. Vem em mim que eu tô facinho, né? É a gente com os problemas dos outros. A gente abraça. Só que a gente precisa aprender a ser filtro e não esponja. Sabe a diferença, né? Filtro. Passa, fica sujeira, a gente faz assim e limpa, né? E a esponja? A esponja vai mexendo, absorvendo, e a sujeira que entra dificilmente sai. Ou quando sai, leva um tempão. E como a gente é pré-ocupado, preocupar-se, o problema ainda está para acontecer. Recebemos uma notícia, e aí a gente pega e começa a confabular o futuro, trazer o futuro para cá, e cria a danada da ansiedade. Ansiedade. Todo mundo ansioso, aflito, desesperado. Síndrome do pânico, depressão profunda. O cuidado que a gente precisa ter. Ilusão e fantasia, várias denominações religiosas oferecem. E aí veio Jesus falando sobre bem-aventuranças. Bem-aventurado é muito feliz. Então, muito feliz por ter aflições não faz sentido. Mas a gente vai entender isso hoje. Ou vai tentar, né? Lá no Evangelho, capítulo 5, item 3,
Kardec pergunta, há justiça nas aflições? Desde que se admita Deus e Jesus como bons e principalmente justos, não podem agir por capricho e nem com parcialidade. Então não tem essa de Deus ser bonzinho, Jesus ser bonzinho, não, eles são justos. Justiça divina não erra o endereço. Tá? Portanto, as aflições da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus e Jesus são absolutamente justos, essa causa deve ser também justa. A dor jamais bate em porta errada. Então, quando a gente observa, estamos em um plano de provas e expiações, onde existe mais dor e sofrimento, preocupações, aflições, a gente precisa tomar cuidado. Esses momentos são importantíssimos, porque a gente tem a energia de levantar, sair de casa, vir para a casa espírita, se locomover com facilidade, ter uma vida equilibrada. Então, nesse momento, a gente está se fortalecendo para o problema que vai acontecer daqui a pouco, na nossa vida material. Vai acontecer. O grau a gente não tem noção. Então, esses momentos são importantes para que a gente se fortaleça, porque somos endividados do passado. Temos dívidas. Ah, mas eu sou espírita, eu frequento a casa espírita, mas eu tenho dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, porque não é possível. Será? Somos espíritas. Ainda dentro do Evangelho, quais as causas das atuais aflições? Isso é muito importante. As aflições da vida são de duas espécies, ou seja, tem duas fontes diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, a maioria, tá? A maioria, o problema é de agora. Outras fora dela, em reencarnações anteriores. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente, depois que se torna espírita, a gente pega uma mania muito feia de tudo que a gente está passando, mínimos detalhes. A gente pensa que é de reencarnações anteriores. Né? E aí, se a gente tiver uma boa vontade de montar e observar, refletir, analisar, a gente vai ver que os problemas que a gente está passando foram causados por um abuso do livre-arbítrio. Né? Abusei, faltei com o respeito com o próximo e comigo. E aí eu estou colhendo. Porque é a curto prazo. E aí a gente bota a culpa no passado. Não, agora eu descobri que eu sou um espírito muito antigo. Puxa, que vergonha. Era para você já ter aprendido, evoluído e ter ido para frente. Né? Então eu conheço algumas pessoas do meio espírita que falam assim, nossa, eu descobri que eu fui do Egito Antigo. Puxa vida, 5.000 anos dando cabeçada, gente do céu, e ainda é espírita. É complicado, né? Porque não adianta ter teoria, o interessante é a prática. Porque o pouquinho que o espiritismo cobra alguma coisa, a gente cobra alguma coisa de prática, de retorno. Não. Faça aquilo que entendeu como verdade. Mas cada um tem a sua verdade. Cada um tem uma evolução. Cada um tem uma forma de observar o mesmo problema. O que para uns é problema, para outros não é nada. Né? E o espírita tem uma outra mania. A gente é perito em resolver o problema dos outros. A pessoa conta para você um problema, aí você escuta, às vezes nem fala nada. Daqui a pouco você está assim. Se eu fosse fulano, eu faria isso. Né? Se eu fosse, mas a gente não é. E a gente tem que ter cuidado para dar conselho. Né? Porque se a pessoa faz e erra, você é responsável.
Por isso esse rabinho de macaco, né? A sociedade é um rabo de macaco. A nossa casa é um rabo de macaco. Todo mundo atrelado em dívidas do passado. Porque é família, tá, gente? E família a gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Pode-se abrandar a aflição nas provas e expiações? Depende de como é encarada a vida terrestre. O Espiritismo fornece material seguro e verdadeiro de reflexão. Eu sabendo que eu sou um espírito em evolução, que eu vou reencarnar várias vezes, e eu estou com um problemão nesse momento. Bom, tem jeito? Não tem, ou tem. Aí fica mais leve. Porque depende da forma com que eu encaro o problema. O infrator sofrerá tanto mais quanto veja longa e penosa a duração do sofrimento. Se eu não acredito em nada, que só tem essa vida material, e que eu fechei os olhos, acabou, o problema é desse tamanho. Agora, se eu entendo que eu sou um espírito em evolução, que eu vou ter várias oportunidades reencarnatórias, o momento fica menor, porque eu sou eterno. Daqui a pouco eu estarei novamente em outra situação e aquilo passou. Né? Porém, em se colocando no ponto de vista da vida espiritual, verá a aflição como um ponto no infinito. Olha lá o que eu disse, como uma meta a ser alcançada, compreendendo-lhe a brevidade, assim esse momento penoso passará bem depressa com a certeza de um futuro próximo mais feliz. Essa certeza, que é a fé, o sustentará e o encorajará, e ao invés de se lamentar, agradecerá as dores que o fizeram avançar. Quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me, palavras de Jesus. Pegar a cruz, gente, é matar o problema no peito e se agarrar na solução. Mas como o Espiritismo é uma doutrina nova, só tem 160 anos, a gente gosta muito de abraçar o problema. E aí a gente vive o problema, a gente sofre, a gente churuminga, a gente reclama, a gente chora. Aí a gente esquece um pouquinho. Aí daqui a pouco passa 2, 3 dias, a gente lembra do problema, chora de novo, meu Deus, não vai passar. O problema já existe, o não eu já tenho, eu preciso procurar um sim. O sim espiritual. Então esses momentos, repito, esses momentos são importantíssimos, porque estão sendo gravados no nosso perispírito. E aí quando a gente precisar, a gente vai lá e pega e usa. Deixa eu ver aqui. E aí a coisa abre, o problema passa, e a gente viu que teve força para resolver o problema. É lógico que a gente movimenta o mundo espiritual também, tá? E é da mesma qualidade com que a gente direcionou o nosso pensamento. Se eu vivo choroso, lamentando, triste, aborrecido, eu estou com uma afinidade muito boa com os mesmos irmãozinhos espirituais, que são muitos, que vão viver junto, porque ele está igual eu estou, então vou ficar perto dele. Agora, se eu estou em luta, luta quer dizer que eu estou pensando numa solução positiva. Eu estou me relacionando melhor, ou seja, me esforçando para me relacionar melhor com o meu próximo. Eu estou chamando irmãozinhos da mesma qualidade, dando vez para o meu anjo de guarda soprar coisas boas no meu ouvido. Nossa, veio uma voz na minha cabeça do nada. Do nada. É o anjo de guarda te ajudando. Porque você deu brecha. E aí ele te ajuda. Com certeza ele te ajuda. Por que do esquecimento do passado? Quando a gente se torna espírita, grande parte fica querendo descobrir o passado. O que foi, como é que foi, por quê, que está passando por isso, por aquilo.
eu cheguei a marcar fazer regressão. Desistiu? Fui aconselhado. Fui aconselhado pelo plano espiritual a não fazer. E eu não era espírita, quer dizer, eu já caminhava dentro da doutrina, mas não era. E aí, eu perguntei, mas por quê? Eu queria saber. Bom, você tem muitos problemas, né? E a regressão vai te mostrar as coisas boas e as coisas ruins. E você tem muita coisa ruim. Então não faça. Tá bom, acatei. Ainda bem. Ainda bem. Porque se a gente vive num plano de provas e expiações, eu vou lembrar do que? Se hoje eu sou o melhor, espiritualmente falando, de tudo que já ficou para trás. Cada um de nós. E aí? Eu vou ver o quê? As coisas ruins, gente. Plano de provas e expiações. A gente está agarrado lá no umbral ainda. Então a gente precisa evoluir. Mas para evoluir eu preciso mudar o meu íntimo. Mas para mudar eu preciso conhecer. Eu preciso me esforçar. Eu preciso frequentar. Eu preciso ler. O espírita não pode ter preguiça de ler. E a gente tem uma preguiça absurda. A gente pega um livro para estudar, dorme. 4 linhas, dorme. É fato. Mas quando você se disciplina a estudar, a entender, a analisar, não é ler, não, é pesquisar. Você começa a acostumar. E aí você começa a mudar aquilo que você conhece. Porque ninguém muda o que não conhece. Ninguém muda o que não conhece. Ninguém está fazendo aquilo que não está acostumado. Então, olha as atitudes das pessoas ao seu redor. Mas não é para criticar, tá, gente? Porque a gente tem um senso crítico absurdo. O espírita, então, nossa senhora, ele mede o outro com a régua dele. Olha lá, fulano, tá errando de novo. Vai reencarnar mal pra caramba. Não façam isso. Observem, mas sem crítica. Porque quando a gente desencarnar, o espírita principalmente, eu estou metendo a malha nos espíritas, né? Tá certo. Lá na casa espírita, nós temos 3 palestrantes. Tínhamos 4, né? Ah, tudo bem. 3 palestrantes. Antônio Carlos, que esteve aqui, eu e o Diogo. O Antônio Carlos faz palestras que ele traz novidade, é culto pra caramba. O Diogo faz palestras motivacionais. E eu faço as derrubacionais. Aquelas que batem, que apontam. O cara sai daqui arrasado. Né? Mas voltem. Chamar o Diogo na próxima. Isso. Nós vamos chamar o jogo. Mas voltem. Porque a casa espírita não tem culpa. Não, gente, mas a gente precisa de um chacoalhão. Porque a gente acha que a vida é flat, né? Aquele mar, assim. Não é, não. Então a gente precisa entender isso. Vamos ter dores e sofrimentos. Vamos lá. Por que do esquecimento? O espírito renasce frequentemente, prestem atenção, no mesmo meio que viveu. E frequentemente se acha em relação com as mesmas pessoas, ou melhor, com os mesmos espíritos, a fim de reparar o mal que lhes fez ou auxiliar-lhes no crescimento espiritual. A gente precisa observar. Se o espiritismo é uma novidade, toda novidade é difícil de se aceitar, e eu estou tendo a oportunidade, é porque eu sou responsável no meu núcleo familiar, correto? Eu sou responsável. Porque se o espiritismo é o pico de todas as outras religiões, e eu estou tendo a oportunidade, eu sou responsável. Tá? E aí o núcleo familiar é desequilibrado, não tem jeito. Portanto, essas lembranças, do bem ou do mal, poderiam trazer-lhes graves inconvenientes. Aí, conselhos de Jesus.
Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque na carne é que a gente resolve os problemas. Mas como é que eu vou resolver o problema dessa diferença, esse abismo que tem entre eu e meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai? A gente conhece famílias que tem um pai equilibrado, uma mãe mais ou menos, um filho muito inteligente, muito lá na frente, uma filha rebelde e um filho perdido. Qual é o papel daquele que entende mais? Reconcilia-te com o teu adversário. São inimigos. Infelizmente, a família, hoje, no plano de provas e expiações, ela é constituída de espíritos diferentes e inimigos. Inimigos. Planejou a reencarnação, errou. Planejou a reencarnação, errou. Não tem jeito, joga na família. É isso, gente. Joga na família, para se entender. O prego, quando ele é fabricado, ele sai do molde e não fica lá um sujeito assim, não. Eles pegam um barril cheio de pedra, joga os pregos lá, o prego vai rodando, atritando, e aí ali ele fica afiado. É a gente na nossa reencarnação na família. Vai batendo, vai discutindo, aí um vai pegando, abrindo o horizonte, opa, acabou. Eu sou o espírita, eu tenho que ter o controle da situação. Senão você vai errar. Mais uma vez. Mas como as aflições existem, os problemas existem, por uma questão de justiça. Como eu disse, não tem um Deus bom e um Deus ruim, como eu disse ali. Deus é justo e bom. Então, através da justiça, ele vai fornecendo as oportunidades reencarnatórias, quantas forem precisas. Aí tem uns falando aí que o planeta vai passar de provas e expiações à regeneração em 2000 e alguma coisa. Mentira! Não vai, não dá tempo. Precisa muito para que dê oportunidades para todos que quiserem avançar. E a gente só avança como? Entendendo que somos espíritos. Então o espiritismo ainda vai abrir muito, vai crescer muito. Está só no começo. Então não vamos ter em 2052 que, bom, acabou. E se a gente insistir nos erros, a gente vai reencarnar novamente em um plano de provas e expiações quando o plano Terra for promovido a plano de regeneração. Por uma questão de justiça. Justiça no dicionário é de acordo com o merecido, conforme o direito. De acordo com o merecido. Para merecer eu preciso executar. O que eu estou fazendo de bom para merecer? Se eu prego a discórdia aonde eu estou. Se eu sou prepotente, orgulhoso, autoritário, nojento, eu estou plantando o quê? Eu vou colher o quê? Vou colher muito sofrimento. Tá? Por uma questão de justiça. Eu trouxe lá do Pensador, por Caibá Schupel, que é o Espírito, ele diz lá, a reencarnação é o espelho da justiça divina, visto que não há uma só vida material para o encarnado, mas várias delas, em cada uma experimenta-se uma diversidade de obstáculos, tudo para o aprimoramento espiritual. Nada acontece por acaso, o acaso não existe. Cada uma experimenta-se uma diversidade de obstáculos. Então a gente vai ter muito problema para resolver. Mas quando a gente tem base, a gente resolve melhor. A gente não deixa de sentir, a gente não deixa de ficar abatido, mas a gente se agarra na solução. Enquanto o mundo
está perdido. Perdido. Por quê? Se agarram na religião. A religião não resolve nada. A casa espírita não resolve o problema de ninguém. A gente gostaria muito, se fosse assim, os médiuns, né, Valci, que fazem parte do movimento espírita, não teriam problemas. Né? A gente não teria problema, minha vida ia estar resolvida financeiramente, materialmente, né, espiritualmente, eu seria um ser de luz. Mas não. É o imperfeito ajudando os mais imperfeitos. É assim que funciona o espiritismo. Né? Vamos lá. E na verdade, está lá no livro Fonte Viva, toda correção no presente não parece ser de prazer, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, gente, quando a gente se torna espírita, a gente começa a aprender um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai tentando colocar em prática. Quando a gente consegue voltar atrás em um aborrecimento diário, a gente fica contente. A gente fica muito contente. Porque você evitou um problema. E a gente vai ficando mais velho, a gente não está mais acostumado com a danada da adrenalina. Né? Quando a gente é jovem, a gente corre atrás da adrenalina. A gente quer uma confusão, a gente joga futebol, a gente faz esporte, a adrenalina está em pico. O velho não pode ter adrenalina alta. Passa mal. O coração dispara, fica trêmulo, não está mais acostumado. E o espírita é o cara que tem a sua adrenalina sob controle. Né? Ele não tem mais susto. As coisas acontecem e ele sabe resolver os problemas. Ele às vezes tem má vontade em resolver os problemas, mas material de reflexão tem. Né? E o cuidado que a gente precisa em não apontar o erro do outro. Porque a nossa visão fica ampliada para ver o problema do outro. A gente olha a imperfeição do outro, a gente descreve ele de cabo a rabo. Fulano é assim, assim, assado, precisa mudar. Porque você, e dentro de casa, tá, gente? Você precisa frequentar o espiritismo, né, irmão? Você precisa frequentar o espiritismo, porque o espiritismo vai te dar freio. Não está dando freio nem para mim. Então a gente não vai mudar o outro. A gente não consegue mudar a gente. O outro, esquece. A vez dele vai chegar. Né? Como disse ali, somos espíritos reencarnantes. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A gente está tendo essa oportunidade. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Não adianta a gente querer fugir dos nossos problemas. Porque se ele foi colocado na nossa reencarnação, é por uma questão de justiça divina. Houve um planejamento. A gente conhece aquele aplicativo chamado Waze, né? Waze, Google Maps. Então, quem viaja, dirige, sabe o que eu estou falando. A gente coloca lá uma rota e tal, vai para um lugar que a gente não conhece e a gente erra. Quando a gente erra, o que ele faz? O que ele fala para a gente? Recalculando a rota. Recalculando a rota. E aí o espírita, ele acha que ele está salvo, né? Porque ele é espírita, ele é bonzinho na casa espírita, né? Ele cumpre as tarefas, e quando ele desencarnar, vai ter lá, né, um camarada, ou Jesus, né? Vamos falar de Jesus, então, de Kardec, né? O espírita gosta muito de falar que Kardec vai estar esperando. Então, Kardec vai estar sentado lá, né? Assim, meu filho, coitado de você, nossa, como você sofreu, como você passou problemas e agora eu vou te ajudar. Não vai não, gente.
Sabe aquela velhinha do Instagram? Aquela vozinha, vai não, não vai mesmo. A reencarnação é uma questão de justiça divina. A gente vai ter várias oportunidades. Então, o que vai fazer? Recalculando a rota. Vai lá e acerta. Né? Então, o que acontece? A gente errou a rota no Waze, voltando para o Waze. A gente se atrasa, né? Porque ele recalcula e você tem que ir lá na frente, fazer um retorno, voltar. A mesma coisa. A gente vai reencarnar de novo no mesmo ponto aonde parou para poder continuar. E aí, quando a gente sabe um pouquinho mais, a gente se adianta. E olha a oportunidade que a gente está tendo de se adiantar em relação ao mundo que está de cabeça para baixo. Então, para melhorar o mundo, ainda vai piorar muito para as coisas poderem mudar. Dá tempo, a natureza não dá saltos, é tudo muito lento. No campo dos sentimentos, a mudança é morosa. Né? É morosa. A mudança, se ela tiver uma tartaruga de estimação, a tartaruga foge. De tão lenta que ela não consegue alcançar a mudança, não consegue avançar. Tá? Assim nós somos. Grande maioria de nós, né? Raros, contudo, lhes aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, que é aquele pompom de passar pó de arroz, né, macinho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Então, os nossos problemas são duros, vão se apresentar de maneira difícil de resolução. Por isso, a gente precisa se fortalecer cada vez mais, mas com ensinamentos verdadeiros, não de ilusão e fantasia. A gente está na era do lógico, a coisa tem que fazer sentido. Até no meio espírita tem uns que fantasiam assim, mensagens absurdas. Gente, cuidado, tem que tomar cuidado, porque a gente tem que filtrar pelo nosso conhecimento. Não aceitem nada do que eu estou falando aqui sem passar pelo crivo da razão de cada um. Analisa, eu estou dando aqui as fontes, vai lá, pega o livro Fonte Viva, estuda, lê, pega o Evangelho, lê. Será que está certo isso? Faz sentido? Bota em prática. Não faz sentido? Joga de lado. Mas a gente gosta de comodidade, a gente gosta de resolução. Eu vou sentar lá, o palestrante vai resolver o meu problema. Ou então eu vou levar o meu problema para a casa espírita, numa mochila bem grande, fica lá, eu tiro, boto aqui, bom, resolve aí para mim, tá, gente? Eu sou espírita, vou tomar um passe, vou para casa e vive a vida no Vão Corinthians e quer que a casa espírita resolva o problema. Né? Mas por uma questão de justiça, não se resolve, porque o que é teu é teu. Identificação da lei natural. A lei natural é a lei de Deus, a lei do amor, única e verdadeira para a felicidade do homem, sendo eterna e imutável. Essa não muda. Para a gente entender a lei natural é simples. Não faça ao próximo o que você não gostaria que fizessem para você. Ponto. Viva com esse ensinamento. Antes de você gritar, eu não gosto de grito. Eu não grito como ele. Mas eu não consigo, faça força. Eu não gosto de que me maltratem, não maltrate ninguém. É isso. E aí você passa a errar menos. Eu passo a errar menos. Porque quando eu vou avançar o sinal, eu volto. Não gosto, não posso. Ah, mas eu estou com uma vontade, estou todo me tremendo. Não pode. Não pode mais. A gente fica com vontade mesmo, gente. A gente fica com vontade. O ser humano é difícil de se lidar. Ele não tem respeito pelo próximo. Ele, a todo momento, a gente observa, vai no dia a dia, a gente trabalha, a gente frequenta a rua, a gente frequenta uma loja, um supermercado. Todo mundo quer meu pirão primeiro, né? Como é que é o ditado, Valcinho? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí. É o egoísmo. E a gente está aprendendo a deixar de ser egoísta,
deixar de ser orgulhoso, né? Para quê? Para errar menos. Conhecimento da lei natural. É facultado, ou seja, é necessário, todo ser humano sabe, conhecem a lei natural. Mas nem todos a compreendem. Entretanto, um dia a compreenderão, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A doutrina espírita está nos dando a oportunidade de compreender a lei natural. Enquanto muitos estão perdidos, né, nós estamos nos achando. Nós temos um norte. A gente tem uma consciência diferenciada, gente, em relação a tudo que acontece. Se a gente observar tudo que acontece pelo prisma espiritual, a gente sofre menos, a gente se envolve menos, porque a criança tomou um tiro lá na comunidade, opa, peraí, tomou um tiro, bala perdida, opa, bala perdida, se tem um Deus justo e bom. Ali naquela criança tem um espírito reencarnante, e aí vem uma bala perdida e mata aquela criança. Tem alguma coisa aí que eu preciso analisar. Aí você passa a não se envolver com o drama, porque é um drama. Isso não agrada. Mas a gente analisa a situação pelo olhar espiritual. Existe um espírito ali que em alguma época no passado gostava de atirar na cabeça dos outros e agora ele veio sem defesa nenhuma e tomou um tiro na cabeça. Se tivesse um Deus questionador, ele ia falar assim: viu, meu filho, como é ruim fazer isso? Então, cuidado com o que você está produzindo para a sociedade. Cuidado com o que você está produzindo dentro da sua casa. Porque vai retornar. Vai retornar por uma questão de justiça. O bem e o mal. O homem pode facilmente distinguir o bem do mal, analisando o que disse Jesus. Olha lá, faça ao próximo o que gostaria que fosse feito a você. Ponto. Viva nessa frase. Quando você estiver muito alterado, no limite, lembra dessa frase. Que você vai ter a chance de não errar. Você vai ter a chance de não errar de novo. Porque quando a gente desperta a nossa consciência e a gente erra, incomoda pra caramba. De novo. E aí você dorme mal, você fica mal, né? Fica mal-humorado com você mesmo. Porque você errou de novo. A gente fica decepcionado, né? Sim. É uma decepção íntima, né? A gente fica de novo, meu Deus, puxa, eu sou espírita, eu estudo, eu frequento, e errei de novo. Porque você erra sabendo. E quando a gente erra sabendo, tem um outro peso. Né? Tem um outro peso. Vamos lá. O mal recai sempre sobre quem lhe foi o causador. Assim, cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que haja planejado e mandado executar. Não vou nem comentar. Hoje em dia a gente vê absurdos em todas as instâncias da sociedade. Né? O poder público, os governantes, os políticos, as guerras. Está aqui. Ó. Vão ter que reencarnar e reparar. Desequilibrou uma cidade, vai ter que reparar uma cidade. Como eu não sei, gente. Porque aí esse planejamento é que foge ao nosso entendimento. Como funciona realocar todo mundo para poder estar naquele momento ali. Por isso é que a gente tem que dar valor para a nossa família. Eu fui mal interpretado e eu vou tentar não ser mal interpretado novamente. Quando a gente no plano espiritual aceita a nossa família, tá? Como eu disse, a gente não sabe como foi realocado cada espírito que está ali, tá? Precisa de um planejamento minucioso, porque às vezes aquele espírito que está na sua família, ele estava perdido
no espaço e no tempo, e você já reencarnou algumas vezes. E aí vem aquele irmão novamente. E aí você desperdiça aquela oportunidade de ajudar aquele irmãozinho, aquele espírito que ficou no atraso. Então, cuidado que a gente precisa ter, porque quando será novamente que eu vou ter um núcleo familiar para poder corrigir com aquele ser? Às vezes 200, 300, 400 anos depois. Olha como funciona. Por quê? Porque todos têm que estar no mesmo lugar, na mesma oportunidade. E às vezes ficam perdidos nos seus dramas. E às vezes dramas causados pelo meu desequilíbrio. Eu me desequilibrei, traumatizei aquele irmão e ele desencarnou. Muito triste comigo. Às vezes vira um obsessor meu. Olha como funciona. Então, por isso que a gente tem que dar valor a esses momentos em família, esses momentos na casa espírita. Somos uma família espírita. Então, a gente se conhece, a gente conversa, a gente bate papo na casa espírita, vai para casa, leva esse ambiente para dentro de casa, para que a família seja cada vez mais unida. Não vão resolver os problemas, mas vai atritar menos. Vamos lá. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é como se houver praticado, portanto é tão culpado quanto este. Não vou nem falar. Aí vem a danada da resignação, gente. Por uma questão de justiça, a gente vai ter problemas, não tem jeito. E aí a gente precisa ter essa virtude, mater, paciência e resignação. Então, resignação é a conformidade nos sofrimentos e nas privações da vida. É a aceitação dos males da existência por fruto da ação da lei divina. Como é que eu vou ter aceitação de um mal que eu estou passando se eu não conheço? Eu vou me revoltar, né? Eu vou me achar o desfavorecido, eu vou me revoltar contra Deus. Por que comigo, Deus? Quantas vezes a gente já me perguntou? Né? A gente já não questionou Deus. Isso é revolta. Por que eu estou passando por isso? Por que o outro conseguiu e eu não consegui? Tem que exercitar a virtude resignação. Mas resignação você vai desenterrando através do tempo. E é difícil. E a diferença? Desinteresse em face de alguém ou alguma coisa. Vê se a gente não tem mais sintonia com a indiferença. Apatia, negligência, insensibilidade, inconsequência. A gente está muito mais agarrado aqui do que aqui. Então a gente precisa desenvolver a resignação. Porque a gente às vezes é indiferente com o problema dos outros. Não é porque ele é um espírito em evolução que veio para... Nenhuma reencarnação foi planejada para a pessoa sofrer. É sempre para evoluir, nunca para derrubar. Não se coloca fardo pesado em ombros fracos. Todo problema que aparece na nossa reencarnação é possível resolver. Quando não tem solução, é expiação. Eu preciso passar por aquele problema até o final da minha reencarnação. Mas se eu entendo que eu sou um espírito em evolução e que eu vou ter outras oportunidades de melhor viver, eu me agarro nessa opção. Aí eu tenho a esperança de momentos de alegria, de momentos melhores. Vamos lá. Caibar de Souza Schutter, ele diz lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, resignação e indiferença. Ele faz um comparativo. Ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está lá em Mateus, versículo 6. Bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaudem a justiça.
a injustiça. Injustiças existem, mas não existem injustiçados. Quem disse isso foi Haroldo Dutra. E é verdade. Porque as injustiças existem pela visão material. Agora, pela visão espiritual, se nenhuma folha cai sem que o Pai permita, não tem injustiçados. Ali tem um espírito que fez por onde recebeu o que está passando. Ah, que legal, então vou bater palma para isso. Não, temos que ajudar, temos que entender, né? Acolher. Mas não dá para resolver o problema do amiguinho, né? Porque cada um tem o seu probleminha para resolver. Então a gente pode ajudar a resolver problemas juntos. Resignação e indiferença. Há muita diferença entre a resignação e a indiferença. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. Entenderam? Conformidade ativa, né? É pró. Tem que se movimentar. A indiferença é a submissão passiva às injustiças deprimentes. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. A resignação nas provas é a obediência aos decretos de Deus. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. Gente, a gente já ouviu falar de pessoas que tiveram problemas sérios na vida e desistiram da vida? Desistiram de lutar pela resolução do problema e muitas das vezes se suicidaram. Então, é muito complicado, a gente precisa saber a diferença, até onde a gente precisa estar em luta sempre, com a guarda armada sempre, né? Porque os problemas vão aparecer, gente. A má notícia de hoje, vamos ter problemas para resolver daqui até o final da nossa reencarnação. O resignado é santo, porque a resignação nasce da paciência, e a paciência é filha preferida da caridade. O indiferente é uma normal, tem cérebro e não pensa, tem coração e não sente, tem alma e não ama. Porque para ele tanto faz como tanto fez, né? O problema não é meu, então que se exploda quem tem problemas. Está semeando. Está semeando. Quem vive hoje no excesso material, ele está plantando. Ele vai colher, se não nessa, nas próximas. A gente não vê isso, gente. Até com a gente. A gente gosta de comer pouco? Não, a gente gosta de comer muito. Quem gosta de comer, gosta de comer muito. Quem gosta de beber, gosta de beber muito. Dinheiro tem que ser muito. São todos excessos. Depois a gente vai ter que colher. A gente está plantando. Espiritualmente a gente vai ter que colher isso, né? De uma forma ou de outra. E aí a gente não tem os ombros largos para resolver isso em uma reencarnação só. E aí o planejamento divino faz o quê? Olha, você vai lá, resolve, você tem 5 problemas para resolver. Você vai lá, resolve 3. E aí na próxima, se tudo der certo nas 3, você volta e a gente replaneja mais 2, tá bom? Você reencarna, esquece tudo, troca os pés pelas mãos, arruma mais um problema. Ao invés de 5, você tem mais 3 problemas para resolver. E aí a gente está nessa, reencarnando, encarnando e reencarnando há milênios. Há 40 mil anos, diz Sueli Caldas Júnior. Há 40 mil anos que a gente está reencarnando. São mais ou menos 600, 700 reencarnações que a gente está nessa. Vai, erra, volta, vai, erra, volta, vai. Não dá mais, né? O resignado não aparenta sofrimento porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. O indiferente também não mostra sentir a dor, mas orgulhoso e alheio aos ditames celestes, repele de si a ideia de sofrimento. É aquilo que eu falei, são pessoas que desistem da vida. Você está ali falando, fulano, não faz isso. Vamos lá, eu te ajudo, não quero, não vou, acabou para quem acabou. Vai só ladeira abaixo, né? Infeliz dele, coitado.
Resignação e indiferença ainda. A resignação é excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. A resignação é a coragem da virtude, a indiferença é a covardia da paixão vil. Aquela eleva, dignifica, enaltece e santifica. Esta reprime, desmoraliza, deprava e mata. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aí a gente começa a entender a parábola, porque serão fartos. E bem-aventurados os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vis, bajuladores das altas posições. Aí, gente, a gente traz o Evangelho, né? Esse foi o preâmbulo do Evangelho. Rapidamente, né? Aí são palavras de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí a gente entendeu que as aflições vão fazer parte da nossa vida e a gente consegue entender com mais facilidade o que Jesus falava lá atrás, né? Porque feliz aqueles que choram, porque serão consolados, mas chorar com consciência, né? Com resignação, não com indiferença. Sendo a terra um plano de expiações e de provas, é natural que os espíritos que a habitam tenham dores e sofrimentos mesclados com alguns momentos de paz. Cada espírito está no seu lugar, tendo o que merece e lutando para melhorar-se. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Todos os que ainda, que como homens compreendem e lutam pela vida espiritual, se esforçam para viver dentro da lei maior, a lei de amor, a lei de evolução. Estes terão um futuro melhor por questão de justiça, pois colherão o que plantaram. E assim, quem lutar para ser justo ficará em paz com a própria consciência. A gente passa a não compactuar do erro alheio, né? Não é ser indiferente. Ah, vai lá e se afunda. Não, você oferece ajuda. Se a pessoa quiser, beleza. Se ela não quiser, você não pode fazer nada, mas você ofereceu ajuda, você não criou barreira, né? A gente conhece famílias que tem pessoas que não se falam há 30 anos. Né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Eu tenho uma diferença, mas se ele quiser se aproximar, eu não posso colocar barreira, eu não posso colocar obstáculo. Né? Por quê? Porque eu estou aprendendo a ser melhor. Eu sou responsável daquela situação às vezes. E aí a gente tem que voltar atrás. E vocês vão experimentar isso. A gente vai ficar muito feliz. A gente fica feliz quando a gente volta atrás em um passado, né, que a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Tá? Tá acabando, tá, gente? Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Por quê? Porque ele vai quitar a sua dívida divina. Então ele vai se sentir feliz, espiritualmente falando. Viver em um plano evolutivo onde a maioria não compreende ou prefere não compreender que a verdadeira vida é a vida do espírito e que a vida da matéria é só um instante na trajetória espiritual, é de fato um grande desafio para quem está procurando se espiritualizar. Haverá para com os que enxergam a verdade incompreensões, preconceitos, discriminações e até perseguições. Hoje está um dia bacana, né? Mas sai de casa, levanta cedo, sai de casa com chuva, com frio e fala que vai na casa espírita. Ah, mas já vai para lá de novo? Lá paga as tuas contas? É? Lá paga as tuas contas? E tu vai botar dinheiro lá também, né? É isso que a gente escuta. Mas é consciente o que a gente faz. Ninguém está aqui obrigado. Né? E a gente vai despertando cada vez mais a nossa consciência espírita. Ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São os excessos da vida material. A verdade é que somos espíritos. Cabe aos espíritos, pelo seu livre-arbítrio, encontrar o caminho que entendem como o mais seguro e mais rápido. Não são poucos, infelizmente, a maioria, aqueles que preferem a porta larga, a porta da vida material. Em vez de Jesus, preferem a mamon, que simboliza a adoração à matéria.
Isso aí a gente está vendo direto, né? Os excessos da internet, os excessos de tudo vão ter que comer por uma questão de justiça. Estou sendo repetitivo, mas é para gravar. Conclusão. Aflições, dores, sofrimentos outros, todos os espíritos que estão encarnados na Terra tiveram, têm ou terão, por ser a Terra um plano evolutivo de provas e expiações. Com esses conhecimentos e essa consciência dentro da verdade, resta ao verdadeiro espírita ter resignação e fé, acreditando na justiça divina. Gente, é isso. Muito obrigado. Passei um pouquinho da hora. Que tenhamos um ótimo domingo. Tá? Eu me esqueci de agradecer ao Robert, à casa, tá? Ao plano espiritual, porque quando a gente é lembrado, para qualquer programação da Casa Espírita, o plano espiritual insufla na cabecinha de cada um participante para que a gente possa estar aqui fazendo o nosso trabalho. Muito obrigado, bom domingo a todos. Obrigado. Maurício, nós que agradecemos. Eu agradeço. Informações claras, contundentes, Duras, mas duras, todas baseadas no Evangelho. Não teve nada, né? Pelo menos na minha visão, que tenha corrido assim por fora e tenha nos trago alguma confusão, nada. E aí, esse é o objetivo da Casa Espírita, né? Clarear nossa mente. E a nossa reunião de domingo, há muito tempo, tem sido de estudo, né? A gente faz ainda 30 minutos do Evangelho, 30 minutos do Livro dos Espíritos. Só que a palestra pública, ela tem várias funções, né? Uma delas é tratamento espiritual, né? A gente está sentadinho, sendo tratado pela espiritualidade. Então tem várias. E, por exemplo, hoje aqui a gente teve uma demonstração de como que a palestra tira de dentro de nós a vontade de estudar, né? A vontade da gente chegar em casa, vamos procurar saber mais, quais são os estudos que tem na casa, o que a gente pode fazer. Então a gente está vendo a importância de ter a palestra, como a gente já tem na sexta, passar a ter no domingo também, porque nem todo mundo pode vir na sexta. Então a gente está fazendo essa mudança gradual, né? Como disse o nosso irmão, toda mudança precisa ser digerida, compreendida. E aí a gente está fazendo essa mudança gradual para no domingo a gente também ter a palestra. Dado que nós temos vários estudos na casa, tanto presencial quanto online, né? E o estudo de 30 minutos para cada livro é muito pouco para a gente conseguir avançar. Então, de repente, a palestra faz com que a gente avance mais, com que a gente consiga aprender mais. Então, a gente está fazendo isso de forma gradativa. E depois vocês podem colaborar ajudando, né? Com a gente, com a opinião de cada um de vocês, o que vocês acham. Então, hoje nós tivemos essa palestra que despertou em nós várias reflexões, vontade de estudar, vontade de colaborar com a doutrina, de entender mais o nosso papel aqui, de conhecer mais o nosso interior, né? De saber as nossas imperfeições, o que a gente já pode mudar, parar de dar desculpas, eternas desculpas, e já começar a mudar a partir de já. Então, nós agradecemos infinitamente a todos nós que saímos hoje de casa e viemos aqui, porque a nossa presença aqui é muito importante. Existe uma geração de energia aqui. Todos nós com o nosso pensamento direcionado para o mesmo lugar, sempre direcionado para o alto, captando as energias de amor do plano espiritual e produzindo essa energia para a espiritualidade trabalhar com ela. Então, a importância da nossa presença aqui. Tá, irmãos? Então, agora nós vamos fazer a nossa oração. Vamos finalizar com o passe. Vocês podem ficar sentadinhos, que todos que quiserem o passe serão chamados, tá bom? E qualquer dúvida, nosso irmão com certeza está disponível para tirar, e qualquer um de nós. E agora nós vamos orar. Vamos agradecer a espiritualidade superior, os benfeitores da nossa casa, a oportunidade dessa manhã de domingo,
iniciando o mês de junho, Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá inúmeras oportunidades de recomeçar. Que esse mês possa ser um mês de grandes aprendizados, de inúmeras reflexões para a nossa alma, para a nossa caminhada espírita. Que possamos chegar lá no finalzinho do mês um pouquinho melhor do que a gente começou ele hoje. Mais serenos, mais amigos, mais brandos, com a mente um pouco mais clara, com o coração mais calmo, mais animados, mais alegres. Sabemos que o caminho é longo, mas que a gente já deu o primeiro passo. Então vamos firmar o nosso passo. Não vamos perder essa rota, porque lá no fim tem o nosso mestre. Ele está lá no fim nos aguardando, mas ele também está aqui dentro de nós, do nosso ladinho, nos inspirando, enviando seus anjos benfeitores para nos ajudar, para nos consolar. Então sigamos firmes, meus irmãos, nessa caminhada, onde um está consolando o outro. Estamos todos juntos, nos amparando mutuamente. Que Jesus abençoe a cada um de nós, os nossos familiares, nossos amigos, nossos desafetos também, porque um dia seremos todos, nos olharemos todos como irmãos. E tudo isso, todas essas desavenças, esse desamor será diluído. Que sigamos animados, prontos para viver o melhor sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.